Boa noite, amados e queridos irmãos. Mais uma vez, quero aqui pedir licença para que eu possa entrar aí a sua ambiente familiar, poder junto com você examinar as Escrituras nessa noite, estudo bíblico da Palavra de Deus. Desejar a você uma ótima noite, que Deus te abençoe, que Deus dê a cada um de nós condições para aprender um pouco mais da tua santa e bendita palavra. Agradecer aí as pessoas que já estão participando aí, já estão online, né? Essa irmã Ana Lúcia, boa noite, Deus abençoe. Presbítero Manuel, boa noite também, Presbítero Manuel, que Deus abençoe sua vida. Lourdes, bem, minha irmã, nosso irmão Edivaldo, um grande abraço a todos. Deus nos abençoe. Sempre uma alegria ter os irmãos aqui participando. Anthony, abraço, meu querido, saudade. Dona Genesi, boa noite a todos. Moraes, que Deus continue abençoando. Dona Ceolina, Dona Silene, boa noite a todos os irmãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando aí no lar, família de vocês. Deus continue guardando, abençoando cada um de nós, né, nesses dias que nós estamos vivendo, né? Vamos neste momento orar ao nosso Deus. Mamãe, tá aí? Tudo bem, mãe? Beijo, te amo. Toda minha família. Pai, meus irmãos, Dorivaldo, Vanderleia, todos os familiares. Uma boa noite a todos vocês. Vamos nesse momento orar ao nosso Deus, colocar diante do Senhor a nossa vida, pedir a Ele que nos ilumine, que Ele fale ao nosso coração nessa noite, que possamos aprender mais do Senhor, aprender um pouco mais da Sua palavra, né? Sabemos que apenas as nossas habilidades, a nossa inteligência não é capaz de por si só produzir efeito de edificação na nossa vida por meio da palavra de Deus, se não houver a iluminação do Espírito Santo de Deus na nossa vida e a atuação do Espírito Santo de Deus na aplicação da palavra na nossa vida. Então vamos orar, colocar diante do Senhor a nossa vida. Oremos. Pai Santo, nós queremos exaltar o nome do Senhor e agradecer a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso para com a nossa vida. A prova maior da misericórdia do Senhor, do amor do Senhor, ó Deus, foi revelada na cruz do Calvário, quando o Senhor enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Muito obrigado, ó Deus, por este amor, por este cuidado. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor fale o nosso coração essa noite, que o Senhor instrua-nos, ó Deus, que o Senhor dê a cada um de nós o entendimento da Tua palavra, para que possamos guardá-la no nosso coração, na nossa mente, e certamente será fonte para a edificação da nossa vida. Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados. É a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero, nesse momento, convidar você para juntos louvarmos a Deus. Aquela canção que diz: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Vamos louvar a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés,
Exaltado seja o nosso Deus, Ele que é o único digno de ser louvado, de ser adorado, né? Ele é Deus. Quero, neste momento, convidar você que tem aí perto de você a palavra do Senhor, a Bíblia, para abri-la em Efésios capítulo 1. Eu lerei a partir do versículo 3. Você que não tem a Bíblia, acompanhe a leitura, ouça a leitura, né? Será feita da palavra de Deus com toda a reverência a ela, a palavra do Senhor, né? Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante dentro dos assuntos doutrinários, que é a predestinação, a doutrina da predestinação. O fato de sermos escolhidos de Deus, escolhidos pelo Senhor. Mas antes vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor um dia nos escolheu em Cristo Jesus, antes mesmo da fundação do mundo. Nós te exaltamos, te adoramos. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de estudar e meditar na Tua santa e bendita palavra. Nos ilumine com Teu Espírito Santo. A oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre essa doutrina que às vezes tem sido tema de grandes discussões e pouco esclarecimento. Chosen by God, o escolhido de Deus, né? Então, esse é o tema do nosso estudo hoje. Tem como base uma das doutrinas bíblicas, que é a predestinação. Mas antes de qualquer coisa, para falarmos propriamente da predestinação, nós precisamos, a título de introdução, entender algumas questões. A primeira dela tem a ver com a soberania de Deus.
Muitas pessoas têm dificuldade de entender a predestinação porque não partem deste princípio, a soberania de Deus. E é de suma importância entender essa outra doutrina bíblica, né? A soberania de Deus. Sem aceitar e sem entender essa doutrina, a soberania de Deus, certamente teremos dificuldades para compreender a doutrina da predestinação. Então, antes de falar o que é predestinação, estudar sobre predestinação, uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus é soberano. E Ele é soberano porque a palavra de Deus assim o diz. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. O grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Então, o nosso Deus, ele é um Deus soberano. Se você tiver dificuldade de entender ou aceitar a soberania de Deus, certamente você terá dificuldade em entender e aceitar a doutrina da predestinação. Deus é soberano, Deus está acima de tudo e de todos. Então nós precisamos entender isso. Essa verdade bíblica, né? Essa assertiva bíblica. Né? Outra coisa que se faz necessário compreender, e aí já envolve a questão da salvação, que já é um assunto mais que se aproxima mais do nosso tema, a predestinação, é que a fé para a salvação, ela procede de Deus. Muitas pessoas entendem que a fé é algo produzida pelo homem. O homem que tem condições, é o homem quem é capaz de desenvolver nele próprio essa fé salvífica. E a palavra de Deus, ela é muito clara e bem objetiva quando diz respeito a essa fé salvífica, sendo ela um dom de Deus, que ela procede de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, a fé salvífica, a fé para a salvação, porque a salvação é por meio da fé, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele diz que nós somos justificados diante de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. João 3,16 fala que Deus enviou ao mundo o seu único Filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, a salvação, ela é por meio da fé. E a fé, ela é um dom de Deus. É um presente, é uma dádiva de Deus. Então a fé para a salvação, ela procede de Deus. Não é algo produzido no ser humano, algo que o ser humano ele é capaz de produzir em si mesmo para alcançar a salvação. Então nós precisamos observar, antes de qualquer coisa, de falar sobre predestinação, nós precisamos entender a respeito da soberania de Deus. Que Deus é soberano, e quanto à fé salvífica, a fé para a salvação, essa também ela procede de Deus. É Deus quem toma a iniciativa, é Deus quem nos capacita, quem nos condiciona com essa fé salvífica para então podermos crer em Jesus. Ou seja, somos condicionados, capacitados por Deus com esse dom, com a fé em Cristo Jesus. Então, antes é necessário ter esses entendimentos, fazer essas considerações. Mas aí você pode dizer, então tá, a fé é Deus quem dá, mas o arrependimento é fruto do nosso esforço, é fruto daquilo que nós fazemos. O arrependimento para a salvação, o arrependimento para a vida eterna, também procede de Deus. É algo que Deus nos dá. A palavra do Senhor, em Atos, Lucas deixa registrado lá, em Atos capítulo 11, versículo 18,
o seguinte a respeito do arrependimento. E, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida, ou arrependimento para a salvação. Até mesmo o arrependimento, ele é algo que Deus concede a nós no ato da salvação. Eu estou falando, amados irmãos, daquilo que acontece no ato da salvação na vida de cada um, daqueles que foram alcançados, daqueles que serão alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, Deus, o nosso Deus, ele é soberano. A fé para a salvação é algo que Deus nos dá, é algo que procede de Deus. E até mesmo o arrependimento é algo também que procede de Deus. Então perceba você que no que diz respeito à salvação, Deus ele age independente do homem. O agir é de Deus. Por quê? Porque a glória é de Deus. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 2, versículo 8 e 9, um texto que nós já lemos aqui, agora há pouco, ele diz que a fé é um dom de Deus, não é de obra, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação ela é algo exclusivo de Deus em nós, para que o nome de Deus seja glorificado. Deus age independentemente do homem. Deus não depende do homem. A salvação é um ato exclusivo de Deus. Mas talvez você esteja pensando, mas então o homem não precisa fazer nada? Calma aí, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E se você está pensando dessa forma, já quero dizer que você está equivocado, tá bom? Para a salvação, o homem ele é condicionado a crer porque a fé vem de Deus. O arrependimento é Deus quem dá. Deus ele age no ato da salvação independente do homem. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Romanos, no capítulo 11, o versículo 33 e o versículo 35, deixa muito claro a respeito dessa afirmação que eu acabei de fazer, que Deus age independentemente do homem. Deus não depende do homem. O texto de Romanos 11, 33 a 35 diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? A salvação, amados e queridos irmãos, é um ato exclusivo de Deus. É Deus quem faz na vida do homem, ele faz para a glória do seu nome. Ele não faz para a glória do homem, ele não faz para que o homem se sinta glorificado, não. Ele faz para a sua própria glória. Então, Deus é soberano, o arrependimento é Ele quem dá, a fé para a salvação é Ele quem dá, e Ele faz todas estas coisas sem depender do homem. Então, entendendo isso, aceitando estas doutrinas bíblicas a respeito da soberania de Deus, que Deus é quem concede a fé para a salvação, que Deus é quem concede o arrependimento, que Deus ele age independentemente do homem para a sua salvação. Uma vez que nós entendemos isso, nós podemos então introduzir no tema, que é a predestinação. Então, o que é predestinação? Predestinação, amados e queridos irmãos, é a doutrina bíblica segundo a qual Deus já determinou o destino eterno de todo ser humano, tanto dos que se salvam como dos que se perdem. Se você pega essa definição de predestinação sem compreender que Deus é soberano, sem entender a soberania de Deus,
certamente você terá dificuldade de aceitar essa doutrina da predestinação. Por quê? Porque você partirá de um princípio de que Deus ele age com injustiça ao predestinar alguns e outros não. E esse é um erro, isso é um equívoco. Muitas pessoas já levantaram esse tipo de argumento, inclusive nos tempos do apóstolo Paulo, né? Muitos erros, equívocos foram levantados. E o apóstolo Paulo, ele responde a esses questionamentos, a palavra de Deus, né? Mas antes vamos falar um pouco sobre base bíblica para a predestinação. Essa doutrina, ela tem alguma base bíblica? Romanos 8, 29 e 30 diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. O termo predestinação, ele aparece nestes dois versículos. Porque aos que dantes conheceu também os predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. Então, é impossível negar a existência desta doutrina na Bíblia, na palavra de Deus. É impossível você negar a existência destes termos na palavra de Deus. Você pode não concordar. Você pode ter o seu posicionamento, mas dizer que não é e que não tem base bíblica seria uma forçação. Dizer que não há o tema predestinação na Bíblia. O texto que nós lemos, o versículo 3 ao 5, diz assim: ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amor. Então é impossível você negar a existência deste tema nas Sagradas Escrituras. Vamos fazer uma análise deste tema nos versículos 4 e 5 do texto base. Você que está com a sua Bíblia aí, permaneça com ela aí aberta. Os versículos 4 e 5 de Efésios, capítulo 1, nós encontramos aqui a base da predestinação. Assim nos escolheu nele. Então, Deus, ele nos escolhe em Cristo Jesus. Nós encontramos também nestes versículos o tempo em que Deus predestinou, que Deus escolheu, que foi antes da fundação do mundo. Então, a predestinação, ela aconteceu em um tempo antes da fundação do mundo. E o propósito da predestinação? Nos tornar santos e irrepreensíveis diante de Deus. Santo no sentido de separados para uma vida diferenciada no sentido de viver e fazer a vontade de Deus. A motivação, o amor de Deus. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo.
E qual foi o critério usado por Deus para predestinar, para escolher, para predestinar? Deus usou como critério o quê? Qual foi o critério usado por Deus? Segundo o beneplácito de sua vontade. Deus, ele toma a decisão de destinar, de predestinar com base na sua soberania. Por isso eu disse a princípio que dificilmente você compreenderá a doutrina da predestinação se você não entender e aceitar que Deus é um Deus soberano, que ele age sem depender do homem. Então Deus, ele predestinou para ele, escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis. Ele nos predestinou por amor para a adoção de filhos, tendo como base a sua soberana vontade. Então, amados e queridos irmãos, não tem como negar essa doutrina. E uma vez que não tem como negar que ela é uma doutrina bíblica, nós precisamos compreendê-la biblicamente. E quando nós olhamos para esse texto, que é o texto base, poderíamos citar outros textos aqui, fazer análise com o mesmo tema em outros textos bíblicos, mas no texto base que nós estamos utilizando para a nossa meditação, é possível perceber que o próprio Deus, ele escolhe e tem como critério para a sua escolha a sua soberana vontade. Ele nos predestina para sermos santos e irrepreensíveis em Cristo Jesus. Mas é verdade que essa doutrina também ela tem sofrido ferrenhas oposições no decorrer da história. Muitas pessoas têm se levantado quanto a essa doutrina, que é uma doutrina bíblica, conforme nós acabamos de ver. Muitos erros têm sido cometidos em relação a essa doutrina. Então, o nosso objetivo agora é observar estes equívocos e refutá-los à luz da palavra de Deus. Alguns destes equívocos, não todos, né? É óbvio por causa do nosso tempo. Mas um dos erros que tem sido, um dos equívocos que tem sido levantado contra essa doutrina é: Deus seria injusto não escolhendo outras pessoas. Então, este talvez seja um dos argumentos mais usados na tentativa de refutar essa doutrina bíblica. Que Deus seria injusto em escolher uns e não escolher outros. Como eu disse lá atrás, o apóstolo Paulo, ele já enfrentou esse tipo de dificuldade dentro da igreja e respondeu a esse questionamento, né? A Bíblia, ela responde a essa alegação, né, de que Deus seria injusto. A palavra do Senhor, e aí quero convidar você a abrir em Romanos 9, a partir do versículo 14, diz assim: Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. O apóstolo Paulo ele está falando do fato de Deus ter escolhido Jacó e não Esaú. Aos olhos humanos, diante daquilo que ocorreu na narrativa bíblica a respeito desses dois personagens, Jacó e Esaú, usando o nosso senso de justiça, certamente nós seríamos voltados a achar que quem deveria ser escolhido
seria Esaú e não Jacó. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é justamente isso. Ele fala de Jacó e Esaú e fala assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, porque Deus escolheu Jacó e não Esaú. A injustiça da parte de Deus é uma retórica, e aí há uma resposta: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Olha só os versos que se seguem. Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer vaso para honra e outros para desonra? Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, me perdoe a expressão, mas uma expressão que se usa muito, ele matou no ninho. Ele acabou com este argumento a respeito da justiça, se Deus está sendo justo ou injusto em escolher um e não escolher o outro. Paulo está dizendo assim: o próprio Deus foi ele quem disse: olha, eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Ou seja, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Vou ter compaixão de quem me aprover ter compaixão. Vou compadecer de quem me aprover ter compaixão. Olha só o quanto é profundo, o quanto é esclarecedor estes versículos a respeito dessa argumentação de que a predestinação ela apresenta um Deus injusto no fato de escolher uns e não escolher a outros. O versículo 21 diz: não tem o oleiro aqui é aquele artesão que faz aqueles vasos de barro ali. Ele fala assim: não tem o oleiro direito sobre a massa para fazer, para do mesmo barro fazer vaso para honra e outros para desonra? Quem que é o oleiro? O oleiro sou eu? O oleiro é você? Não, o oleiro é Deus. Quem são os vasos? Somos nós. E Deus, como oleiro, ele não pode, como oleiro, fazer vasos para honras e vasos para desonra? É isso que Paulo está dizendo. Ah, pastor, mas isso aí é muito dura essa palavra. Irmãos, é a palavra de Deus. E por que Deus faz isso? Porque ele é soberano. Lembra da soberania de Deus? Deus ele faz isso porque ele é soberano. Ele é Deus. Eu costumo fazer uma ilustração quando falo desse assunto. Imagine você e a pessoa que está aí do seu lado. Ambos têm uma dívida enorme. Ambos não têm condições de pagar. E aí eu não tenho nada a ver com isso. Foram vocês dois aí que fizeram a dívida de vocês. E aí então eu resolvo pagar a dívida de um de vocês. Eu fui injusto com o outro, não pagando a dívida dele? Óbvio que não. Não fui eu que fiz a dívida. Foram vocês. Eu apenas escolhi manifestar misericórdia na vida de um. E é exatamente isso que Deus faz. E é exatamente isso que Deus diz.
Olha, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Vou ter compaixão de quem me aprover ter compaixão. Compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Então, essa argumentação de que Deus seria injusto, estaria sendo injusto em predestinar alguns para a salvação e outros não, é um argumento que não se fundamenta nas Escrituras, pois a própria palavra de Deus apresenta um Deus soberano. Outro erro, equívoco daqueles que tentam refutar a doutrina da predestinação. Deus já sabia os que iam crer em Jesus. Esse é um erro, e quem geralmente utiliza desta afirmação são aqueles que não negam a predestinação, mas que acreditam na predestinação, mas o critério da predestinação não é a soberania de Deus, aquilo que Efésios está dizendo, que ele nos predestinou segundo o beneplácito da sua vontade. As pessoas que defendem, usam esse argumento de que Deus já sabia os que iam crer, por isso ele predestinou, essa é uma predestinação baseada na presciência de Deus, e isso não se fundamenta também nas Escrituras. Por quê? Porque se eu disser que Deus ele me predestinou porque ele sabia que eu iria responder de forma positiva ao apelo proposto pelo Evangelho, logo a salvação não seria pela graça, e sim por meio das obras. E a predestinação, ela não tem como critério a presciência de Deus, e sim a sua soberana vontade. Olha só, versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A base da predestinação é o amor de Deus e a sua soberana vontade, e não o conhecimento prévio de que a pessoa ia crer em Deus. Então, fazer essa afirmação ou tentar, olha, eu não nego a predestinação, uma vez que esse termo e essa doutrina ela está na Bíblia, mas a predestinação é algo que está baseado na presciência de Deus, que Deus sabia que iríamos crer e logo então nos predestinou. Isso está errado. Está errado porque esse não é o critério, não é a base da predestinação. A predestinação tem como base a vontade de Deus, a soberania de Deus. O fato de Deus querer agir de misericórdia com quem Ele quer. Agir de compaixão com quem Ele quer. Então, esse é um segundo erro a respeito da predestinação. Agora, um outro erro equívoco a respeito dessa doutrina é aqueles que dizem, olha, já que sou salvo, já sou predestinado, eu posso viver uma vida de qualquer jeito, posso viver em pecado? Aí que você engana. Aí que muitos têm se enganado a respeito da predestinação. E muitos têm negado essa doutrina por ter esse entendimento distorcido, por ter esse entendimento totalmente equivocado a respeito da predestinação. Logo eu sou predestinado, uma vez predestinado, logo eu posso viver de qualquer jeito. Não, não é isso que a palavra de Deus diz. Tais pessoas vão pagar muito caro pelo mau uso que estão fazendo da misericórdia divina. A palavra de Deus diz, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que vive na prática da justiça, aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo aqui que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10,
ele diz assim, ó, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Perceba você que a palavra de Deus diz que nós somos salvos em Cristo Jesus, não por causa das obras, mas para as boas obras. E as boas obras não consistem apenas em dar esmolas, em ajudar aquele necessitado, não consiste apenas nisso, mas as boas obras que o apóstolo Paulo se refere no capítulo 2, versículo 10 de Efésios, tem a ver com uma vida de santidade, uma vida de retidão, em fazer aquilo que é a vontade de Deus, em viver uma vida longe do pecado. Logo, o predestinado à salvação, ele tem uma vida exemplar. Ele é alguém que foi condicionado pelo próprio Deus, como nós vimos no início, é aquele quem Deus deu a ele uma fé salvífica, é aquele quem Deus deu a ele o verdadeiro arrependimento para a vida. E agora, então, como resultado disso na sua vida, ele vive a prática das boas obras. Então, a predestinação, o entendimento dessa doutrina, não é para levar a pessoa a viver uma vida longe da vontade de Deus. Pelo contrário, se a pessoa ela tem esse entendimento, logo ela precisa questionar se ela é um predestinado. Porque todo aquele que é predestinado, alcançado pela graça e misericórdia de Deus, ele não se compraz com uma vida pecaminosa, ele não tem prazer no pecado. Aquele que pratica o pecado, esse procede do diabo. É isso que diz o versículo 8 aqui de 1 João, capítulo 3. Este não procede de Deus. Logo, a predestinação, a doutrina da predestinação, ela não é um passaporte para uma vida desregada, uma vida cheia de pecados. Pelo contrário, aquele que foi predestinado, ele foi predestinado para ser santo e irrepreensível, conforme nós vimos e vemos aqui em Efésios capítulo 1. Certo? Outra equívoco, a doutrina da predestinação anula a pregação do evangelho. Ou seja, outra argumentação utilizada por aqueles que são contrários a essa doutrina. Logo que existe a predestinação, logo que todos os predestinados eles serão alcançados, então não precisa pregar. A doutrina da predestinação logo anula a pregação do evangelho. Não, de forma nenhuma. O conhecimento quanto à eleição, ele vem da pregação do evangelho. Atos 18, do 9 ao 11, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. A palavra, a pregação do evangelho é o meio ordinário para que aqueles que são predestinados sejam e tenham em si a fé salvífica despertada. Então, a pregação do evangelho é o meio ordinário. Por isso, Jesus Cristo ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. É necessário que as pessoas ouçam o evangelho para que a fé seja despertada. Como crerão se não há quem pregue? A predestinação ela não anula a pregação do evangelho. Na verdade, ela motiva os predestinados a pregarem o evangelho. Por saber que é por meio dela, porque o evangelho, conforme diz a palavra de Deus, ele que é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Então é necessário que haja a proclamação, a pregação do evangelho. E todo aquele que é predestinado, ele vive em obediência à palavra de Deus. E em obediência à palavra de Deus, ele sabe que ele tem uma missão a cumprir. Porque ele foi salvo, ele foi resgatado, tirado das trevas para a maravilhosa luz, para anunciar, para falar de Jesus, para falar desse evangelho. Portanto, a doutrina da predestinação, ela não anula de forma nenhuma a pregação do evangelho. A fé é um dom de Deus
e vem pela pregação do Evangelho. Romanos 10, 17. Então é necessário pregar o Evangelho. Então essa doutrina, de forma nenhuma, ela anula a pregação do Evangelho. Essa é uma argumentação também que não não tem base, não tem fundamentação bíblica para esse tipo de afirmação. E aí então, amados irmãos, seguindo aqui para a conclusão, então qual deve ser a nossa relação com essa doutrina, a doutrina da predestinação? Ter uma vida digna, viver de forma digna desse ato de graça, de misericórdia de Deus para com a nossa vida. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, ou seja, um povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então nós devemos viver de forma digna, aquilo que Paulo ele orienta aos filipenses, viver de forma digna do Evangelho. Então nós precisamos viver de forma digna do Evangelho do nosso Deus. Viver de forma digna porque fomos escolhidos por Deus. Você é um escolhido de Deus se você crê em Jesus. Você foi predestinado a crer em Jesus. Mas predestinado a crer em Jesus não é apenas falar eu acredito que ele veio, que ele existiu. O predestinado é aquele que se preocupa em viver uma vida digna deste evangelho, deste chamado, desta eleição, dessa manifestação da graça e da misericórdia de Deus. E ser gratos. Judas 1:25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. É ser grato a Deus, agradecer a Deus, porque um dia Ele escolheu você para ser alvo da sua graça, da sua misericórdia. Então seja grato a Deus. E uma das formas de demonstrarmos gratidão a Deus é viver, é fazer a sua vontade, é seguir os seus ensinamentos. Então, amados e queridos irmãos, que como predestinados nós possamos, de forma bem que demonstra a nossa gratidão, viver para Deus, servir a Deus em todos os momentos da nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue derramando a sua graça e misericórdia sobre a sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado em nome de Jesus. Obrigado pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor que nós estudamos nessa noite, onde aprendemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus soberano. Um Deus que age de acordo com a sua soberana vontade. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado por tudo, é a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer aí as pessoas que estão online aí participando deste estudo, que participaram deste estudo. Deus continue abençoando aí a sua vida. Vou ver aqui quem está online ainda participando. Antônio Rodrigues, um grande abraço, meu querido. Deus te abençoe. Adalbiana, Deus te abençoe, você e sua família. Wellington, boa noite, Wellington. Deus te abençoe. Dona Felizarda, um abraço, Dona Felizarda. Kelly, boa noite, minha irmã. Que Deus te abençoe. Seu Edmar, um abraço, seu Edmar. Deus abençoe a vida do senhor. Dona Fátima, Deus abençoe, Dona Fátima. Nosso irmão Marcos, Roberto,
Pastor Paulo César. Deus abençoe, meu irmão. Prazer tê-lo aqui conosco. Irmã Lourdes. Deus te abençoe, meu irmão Edivaldo. É um prazer, meu querido. Irmãos, tenham todos vocês uma ótima e abençoada noite. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família, guardando aí e livrando cada um de nós de todo mal, né? Todo perigo. Deus abençoe e restabeleça a saúde daqueles que encontram enfermos, aqueles que encontram enlutados. Que Deus abençoe, que Deus conforte o coração de vocês, em nome do Senhor Jesus. Bom, um grande abraço e nos encontramos no meio dessa mídia social novamente, se assim Deus permitir, na próxima sexta-feira, na reunião de oração. Até lá. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.